a sociedade mundial se encontra em um momento de grande apreensão e instabilidade. Momentos de medo e insegurança, gerados por grandes transformações em curso que ninguém sabe informar para onde vamos e quais os impactos dessas mudanças para os seres humanos e para toda a sociedade de forma geral. Mas todos sabemos que estas transformações são irreversíveis e inadiáveis. A imprensa, os sites, a mídia e os jornais publicam informações variadas sobre as catástrofes que ocorrem no mundo contemporâneo. A fome generalizada, a violência crescente e descontrolada, o xenofobismo constante, as guerras fratricidas e os confrontos assustadores, o medo interior gerado pela depressão, pela ansiedade, pelos complexos, pela obesidade e, em último caso, pelo suicídio crescente que atinge milhares de pessoas no mundo todo. Diante desta realidade, muitos nos abordam para perguntar o que está acontecendo com o mundo em que vivemos, para onde vai toda essa sociedade e quais as perspectivas para as relações entre os seres humanos e o mundo marcado por tantos medos e inseguranças generalizadas. A regeneração é uma etapa da evolução, não é? Dos espíritos. Então, a gente está atravessando um momento de transição, onde a gente vai partindo de um ponto inferior para um ponto superior. E esse ponto inferior é como se a gente estivesse deixando algo que ainda estava imperfeito e procurando dar uma acrescentada assim, moral, não é? Porque a alavancada da evolução, do processo evolutivo, ela é toda moral. Então, nesse momento, é um momento em que a humanidade está assim. Eu até me lembrei muito, eu estava olhando e a gente conversou, eu me lembrei muito de uma frase, de um versículo que eu gosto muito do Apocalipse, quando João coloca para nós, e eu acho que isso tem tudo a ver com o momento atual que a gente está passando, com todas essas dificuldades do próprio orbe, né, da própria Mãe Terra. A gente está vivendo essa questão lá no Rio Grande, eu acho que está mexendo com todo mundo. E aí eu me tenho lembrado muito dessa fala de João Evangelista, autor, né, do Apocalipse, quando ele diz que a Terra está se contorcendo para dar à luz, como uma mulher que está dando à luz a um filho. E eu acho isso, sim, extremamente simbólico, referente a esse momento que a gente está vivendo. E ele ainda acrescenta, porque o Apocalipse tem lá o dragão, né? O dragão, e ele ainda fala que ela está sendo perseguida pelo dragão. E esse dragão, no Apocalipse todo, representa o mal, representa as nossas índoles ruins, porque o mal é dentro, né? E aí tudo aquilo que é mal dentro de nós está, nesse momento, nos perseguindo. Para quê? Para impulsionar o progresso para a regeneração. Então, eu acho isso belíssimo. Para mim, regeneração é isso. É um momento de conturbação, onde a gente sente a dor do parto, mas para gerar a luz. E isso nos alegra a alma, nos motiva nessa caminhada, não é mesmo? A transição planetária que vivemos na atualidade é um período parecido com o descrito por Armand em Exilados de Capela. O mundo contemporâneo precisa progredir. A espiritualidade maior já deu ordens expressas de que precisamos sair da letargia e crescer de forma organizada e generalizada, para que, com isso, aconteça e faça-se necessário que todos aqueles espíritos que retardam o progresso sejam transferidos para outras paragens de seu grau e equivalência, e que assim o planeta Terra
Fique aqui apenas aqueles que estão em concordância com os novos rumores que Jesus, o governador planetário, quer implementar para nosso orbe. O século XXI é o momento exato das grandes mudanças. Percebemos todos os momentos que vivemos em um mundo diferente dos anteriores. De um lado, encontramos muitas energias deletérias e negativas, marcadas por atrasos de espíritos que ainda se comprazem ao mal e, ao mesmo tempo, percebemos inúmeros avanços científicos e tecnológicos, doenças que até pouco tempo condenavam os indivíduos à morte ou a condições indignas de sobrevivência. Na atualidade, são curáveis e possuem tratamento acessíveis à grande maioria da humanidade. Trabalhos que anteriormente degradavam o corpo dos trabalhadores, condenando-os à morte precocemente ou até gerando graves distúrbios emocionais e psicológicos, onde na atualidade são realizados por máquinas e equipamentos baseados em tecnologias de ponta. Tudo isso mostra que vivemos num mundo com uma grande contradição. Um período onde o bem e o mal se mostra cada vez mais intensamente dentro dos corações e espíritos de cada um dos indivíduos, numa luta constante, preocupante e muitas das vezes fratricida. A moral, ela é o elemento principal para o processo de evolução nosso, né, dos seres aí espirituais todos. É através da moral que a gente vai conseguir ter toda a sabedoria. Olha que lindeza isso, não é? Porque, como Emmanuel coloca, nós temos duas asas que vão nos projetar para diante. Como nesse momento, né? Uma projeção, é claro que são degraus, ela não é uma projeção total de uma vez só, a gente não dá conta disso, não é? A gente sabe que Jesus foi um espírito que progrediu de uma forma mais reta, e Emmanuel traz isso também para nós, né? Lá no Consolador, ele conseguiu alavancar a sua evolução de uma forma mais direta. Nós ainda estamos indo e vindo, não é, nesse processo. Mas quando Jesus, há 2000 anos, veio enquanto nosso governador espiritual, enquanto Cristo de Deus, ele veio à Terra, ele trouxe o aspecto do amor. Porque quando a gente fala do alavancar o moral, a gente normalmente pensa no dragão, naquilo que a gente ainda não dá conta, na dor, no sofrimento, mas a gente não pode esquecer que isso é um instrumento. É um instrumento para que a gente se faça um novo ser, uma nova vida, uma luz mais brilhante. Então, a regeneração, ela não pode ser uma sombra que atormenta o nosso dia a dia, que deixa o nosso coração sombrio, o semblante triste. Não, a regeneração é luz, é amor. E Jesus deixou isso tão claro, não é? Para nós, quando ele veio, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele pronunciou a palavra amor, toda a terra estremeceu. E os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Então, isso é o amor, é aquilo que faz a gente arrepiar, que joga a gente para o bom ânimo, para uma construção de um mundo melhor dentro de nós. Isso é regeneração. A transição planetária encarcará nossos males. Mostra para todos nós que o mal do mundo é o mal dos seres humanos. Os irmãos que comprazem com o mal são espírito como nós, precisam ser amados e respeitados por todos. Muitas das vezes os vemos como seres objetos e monstruosos. Com isso, nos colocamos como seres superiores e esquecemos de que são nossos irmãos, merecem e precisam de nossos carinhos e respeito. Se não emitirmos sentimentos, pensamentos e energias salutares a estes irmãos, estaremos os condenando a viverem no mal por muitos e muitos anos, migrando por inúmeros planetas
e se posicionando em escalas inferiores durante muitos séculos. Daí, o grande desafio de toda a humanidade, os desafios a serem encarados. Os desafios, eles têm duas naturezas e Kardec vai falar para a gente sobre isso lá na Gênesis, no capítulo que eu adoro, é o capítulo 18. E é o capítulo que vai exatamente falar da transição, desse momento de regeneração. Então, para mim, o capítulo 18 da Gênesis, e esse texto ele também está escrito em Obras Póstumas, né? Na segunda parte de Obras Póstumas, no capítulo São Chegados os Tempos. E aí ele vem com 2 itens que eu gostaria de dizer, olha, é uma leitura imperdível. O primeiro item é Sinais dos Tempos e o segundo item é a nova geração. Então, quando você fala dos desafios, Kardec diz lá para nós que os desafios eles são materiais, físicos e são também desafios morais. Porque, lembrando das 2 asas, nós precisamos de crescer no intelecto, no conhecimento das leis, de tudo aquilo que rege a natureza, que é o conhecimento material, né, das ciências que estão aí, por isso a gente precisa estudar, não é? Entender de biologia, de física, de matemática, mas a gente também precisa da asa do amor, do sentimento, e essas 2 asas equilibradas vão nos fazer alçar voo. Então, esses desafios são isso, é para nos impulsionar. Então, os desafios vêm do próprio orbe, da própria Mãe Terra, que está se contorcendo também pela má utilização dos seus recursos. Então, é como se a gente estivesse recebendo na nossa porta todo o lixo que a gente joga. Eu me lembro do prefeito lá de uma das cidadezinhas do Rio Grande, falando que e ele fala naquele palavreado do sul, que eu adoro, né, nos arroios, e eles têm aquele sotaque muito bacana do gaúcho, falando que a gente joga pneu, geladeira, sofá nos riachos. E tudo isso, multiplicado por todas as pessoas que fazem, eles causam toda uma alteração no processo de deságue das águas, de deixar livre para que as águas venham e passem. Então, é como se nós estivéssemos recebendo lixo na nossa porta. É como se todo o processo que nós fazemos de emissão, de queimar lixo, jogar plástico, utilizar plástico demais da conta, tudo isso tem um significado educativo, diz Kardec. Olha que bacana, porque os processos eles acontecem simultaneamente. À medida que o homem melhorar, o entendimento da fraternidade, do cuidado, da irmandade, quer dizer, eu cuido do meu lixo, mas eu também cuido dele para que ele não venha trazer efeitos para os meus vizinhos. E se eu puder ainda, auxiliar os vizinhos para cuidarem do seu lixo. Então, essa fraternidade, ela vai promover, que é conquistada pelo coração, pela visão dessa asa do sentimento, da lei de amor, que a gente comentou que o Cristo veio trazer, ela vai fazer uma visão nova. E o ser humano, nós todos, com essa visão nova, vamos cuidar melhor da terra. E aí a terra sofrerá menos e nós também, porque seremos mais felizes num mundo melhor, sem muitas enchentes, sem muitos cataclismas, porque nós estaremos cuidando dele, não é? Eu acho muito bacana essa reflexão.
E a gente precisa pensar muito nisso para que a gente seja movido pelo desejo do melhor, não é? Pelo desejo do futuro que sempre será melhor do que o hoje, não é? Porque a gente está num processo evolutivo, ninguém regride, então é daqui para diante, minha gente, alegria! O tempo de tantas conturbações está contado. Ele é um tempo pequeno, a gente venceu tantas etapas. Daqui para frente, o futuro nos aguarda e o futuro será sempre melhor. Porque eu gosto muito do Carlos Campetti, que é o coordenador da área de estudos da FEB, e outro dia nós estivemos juntos no encontro e ele está sempre repetindo isso. Nós já estamos no alvorecer da regeneração. Nós não estamos em provas e expiações. Ou estamos? Quer dizer, é uma condição de cada um nesse momento. Você já está com o desejo do bem? Está lá no Evangelho. Qual é a diferença entre um espírito que está saindo de provas e expiações para a regeneração? É o desejo do bem. O desejo não é a concretude, é o desejo do bem. Então, se nós já desejamos o bem, e como Emmanuel nos alerta, o bem é o que é bom para todos, porque aquele que mata, aquele que violenta, ele está fazendo bem para ele, não é? Então é preciso que a gente pense o que é bem, o que é bom para todos, para mim, para todos que estão ao meu redor, para o meio ambiente. Isso é bem, porque é bom para todos. Então, nós estamos saindo de espíritos inferiores na escala espírita, que está bem colocada e trabalhada por Kardec no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Nós estamos saindo, são duas etapas, espíritos inferiores e espíritos superiores. E o que nos divide? Regeneração. Ah, que bacana! Porque regeneração é o desejo do bem inicialmente. Mas nada é uma linha, não é? Nada é um ponto que a gente pode falar. Aqui é regeneração, ali já foi. Não é assim. É um processo, é um período, é uma etapa em que muitos já estão mais adiante e outros ainda menos. Mas, se nós desejamos o bem, nós já estamos no alvorecer da regeneração, para que quando estivermos no meio do dia da regeneração, porque o período da regeneração ele é muito pequeno, e se provas e expiações, se a gente levar em consideração desde Gênese até Apocalipse, vão ser, não é? 7.000 anos. Se a gente tem a regeneração, 1.000 anos. Olha, é um sétimo, é um período muito pequeno. Por quê? Porque regeneração está separando os espíritos inferiores dos superiores. Então, regeneração é aquele momento em que a gente vai cuidar de consolidar dentro de nós, em nossas almas, o desejo do bem, para que quando estivermos adentrando os planos superiores, não é? Que começa lá na escala espírita, ainda pequenininho, mas já espíritos bons, a gente vai ter uma tendência maior onde o bem vai superar o mal. Vive-se, na Terra, um momento de grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Divaldo Franco Pereira, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda.